Vou chamar agora a professora Eliane Candotti para continuar essa explicação. Professora Eliane agora vai falar para nós sobre o componente de história, né, na construção do referencial curricular do Paraná em Foco. Então, boa tarde, professora. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer participar desse momento com vocês e compartilhar um pouco dos estudos a respeito dos mapas de foco. Eu vou compartilhar, então, minha apresentação. Eliane, vou te interromper, Calma igual lá. eu fiz com a Cris, para dar recados gerais. A Sandra perguntou se vai ter acesso aos slides. Vai sim, Sandra, mas precisa fazer a inscrição pelo site da Undime Paraná. Então, para quem fez a inscrição, vai receber todo o material por e-mail. Não sei se você já é cadastrada lá no site, mas é www.undimeparaná.org.br, tá bom? E aí vocês recebem tudo que foi usado aqui durante esse seminário. Uma coisa que a gente ainda não falou hoje, esse documento, o documento referencial curricular do Paraná em Foco, ainda não está pronto, ele está em fase de diagramação e vai ficar pronto ainda, né, no final desse ano e vai ser disponibilizado para vocês. Então, o que vai ficar disponível são as apresentações que as professoras estão utilizando aqui hoje, tá bom? Obrigada, desculpa, Eliane. À vontade, Stael. Como a Cris Borba tratou nesse momento das ciências da natureza, eu vou trazer um pouco sobre as ciências humanas antes de falar da história propriamente dita. Tá dando para visualizar? Vamos seguir aqui. Tá sim, bom, Eliane, pode, se você quiser colocar em modo de apresentação, a gente está enxergando sua tela. Perfeito. Eu quero apresentar as pessoas que colaboraram com esse trabalho, que é a professora Larissa Salgado Chicarelli, de Cambé. Ela trabalha conosco em Londrina, mas ela também pertence ao município de Cambé. E a professora Rosimeire Ferreira, que também é da Secretaria Municipal de Educação de Londrina e atua como apoio pedagógico de História. Além dessas professoras, nós acabamos compartilhando com outras colegas do grupo que trabalham com o componente de História no município, mas no momento nós não conseguimos registrar o nome ou a imagem de todas aqui. E para começar a falar de História, né, eu tenho que trazer a área de Ciências Humanas, porque é a área que comporta dois componentes curriculares. Ela vai trazer a História e a Geografia. E o documento do Instituto Reúna, ele traz a integração entre os dois componentes o tempo todo. Né? O documento traz esse diálogo a partir das aprendizagens focais e complementares. Então, pensando no ensino da geografia, ela estuda o espaço terrestre e o impacto da ação humana no meio ambiente. Enquanto a história, ela vai estudar a ação humana no tempo e no espaço, identificando rupturas, mudanças, permanências e as razões desses processos. As ciências humanas, então, considerando os saberes desses dois componentes curriculares, ela promove a capacidade de interpretar o mundo, né, de realizar a leitura de mundo e compreender processos e fenômenos sociais, políticos, culturais, e leva o indivíduo a atuar de forma ética, responsável e autônoma diante desses processos e dos desafios do tempo dele. Então, trazer esses componentes, até trazer a ciência hoje para dialogar, ciências da natureza e ciências humanas, é interessante até para fazer um paralelo aqui com língua portuguesa e matemática. Quando nós falamos das linguagens, quando nós falamos do saber... Desculpa te interromper. Você consegue colocar a apresentação em modo de apresentação para a gente ver a tela inteira? Consigo, fica perdão. Um pouquinho maior. Deixa eu ver, calma lá. É aí mesmo, você pode clicar ali. Eu cliquei, não foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Obrigada. Agradeço, peço desculpas. Quando nós falamos de língua portuguesa, quando nós falamos das linguagens, elas permeiam os outros componentes curriculares. Então, trazer ciências da natureza e ciências humanas é trazer o pano de fundo por onde surgem as situações, problemas que a matemática traz para a reflexão, e também todo o campo das linguagens.
As ciências humanas, quando nós pensamos no campo de formação do sujeito, elas vão trazer esse contexto de formação integral do estudante. E ela traz como carro-chefe os procedimentos investigativos. Então, acaba novamente dialogando também com as ciências da natureza. Ela parte sempre da ideia de problematizar as vivências e experiências individuais, coletivas, de diversos grupos, em diferentes momentos. E aí traz essa capacidade, desenvolve essa capacidade de observação, de análise, de leitura, de interpretação, de compreensão desses elementos da paisagem, e também busca a articulação do espaço vivido com o tempo vivido. E é interessante porque quando nós trazemos essa proposta da temporalidade, ela também dialoga com os descritores do SAEB na questão da matemática, porque você traz a questão das noções temporais. E é interessante observar entre os componentes curriculares, de modo geral, os elementos que aproximam, que promovem as integrações. Os estudos de campo são importantes nesse processo, as entrevistas, as análises, as argumentações e discussões, e o interessante é a partir do quê? Essas vivências, elas estão materializadas aonde? Para poder estimular esse pensamento crítico, criativo, eu tenho que trazer essas informações de forma concreta, e eu preciso das fontes que podem ser materiais ou imateriais, que estão presentes em textos, em mapas, em depoimentos, na própria paisagem, nas construções, nos objetos, né? Cris Borba acabou de problematizar essa questão, que está presente nos grafismos, nas ilustrações. Então, de modo geral, toda essa produção humana, toda essa intervenção no meio é fonte para essas discussões, para pensar no levantamento de hipótese, de argumentação, de discussão. Então, as pesquisas com essas fontes, elas vão trazer todo esse lado da observação, do argumento, mas elas também vão conduzir para a necessidade de registro, né? E onde ele vai estabelecer comparações, reflexões, ele vai fazer análise dos fatos, e às vezes vocês vão falar assim, realmente, análise é uma competência, é um saber mais complexo, não é algo que você vai ter agora nos anos iniciais, mas ele precisa ser oportunizado, de alguma forma aparecer por meio das aulas, porque é assim que ele vai desenvolver essa competência. Quando nós falamos dos procedimentos investigativos nas ciências humanas, como nós já apontamos, ele vai trazer essas noções de temporalidade, ele vai fazer com que o sujeito observe sobre o que mudou, o que permaneceu e por quê, quais as razões, quais as causas dessas mudanças, os efeitos. E é interessante pensar que esse conteúdo tem que ser problematizado. Qual é a pergunta que vai desencadear todo o processo de pesquisa? Que pergunta, né? Como transformar o nosso conteúdo, o nosso objeto de conhecimento, o nosso conhecimento focal numa pergunta? Que perguntas eu posso lançar a partir dele, para que esse aluno reflita, para que ele possa levantar essas hipóteses, verificar situações que se dão ao mesmo tempo. O conceito de simultaneidade é um dos conceitos mais complexos, e é nessa faixa etária que você começa a desenvolver as semelhanças e diferenças entre os processos, e essa problematização. Então, quando você traz o questionamento, você está problematizando esse conhecimento. Toda essa proposta, quando nós pensamos as ciências humanas, nesse momento em que se propõe o estudo dos conhecimentos, dos objetivos de aprendizagem focais, o que é foco nesse currículo? Diante das circunstâncias que nós temos vivido, é extremamente importante pensar sobre a flexibilização do currículo.
E para isso, eu vou olhar para as aprendizagens focais. Nessas aprendizagens, quando a gente pensa sobre quais os critérios eleitos para selecionar quais são as aprendizagens focais dentro da base nacional, ou quais são as aprendizagens essenciais nesse momento. O documento do Reúna, ele traz 2 elementos importantes: a progressão dos conhecimentos e a integração que esses conhecimentos oportunizam dentro da própria área, né, no próprio componente curricular, entre os diferentes objetivos de aprendizagem, e também com outros componentes curriculares. Então, é preciso trabalhar de forma integrada. Aquele objeto de conhecimento, para que direções ele aponta? Quais são as pontes que ele consegue realizar dentro da própria área de conhecimento e até mesmo com componentes curriculares de outras áreas. E como eu consigo essa visualização? Quando eu penso no contexto deste objeto de conhecimento. Né? Em que tempo, em que situações, que sujeitos, que espaços estão relacionados a ele. Então, aí eu consigo visualizar os canais de integração e também como esse conhecimento avança, as possibilidades de progressão. Eu trouxe aqui um quadro para tentar pensar no processo de transição. É importante olhar para a transição, tanto na etapa inicial, quando nós falamos ali de educação infantil, como também no 6º ano. Então, quando eu avanço para os anos finais. E essa transição na educação infantil, vamos partir dessa coluna que está evidenciada na cor azul, para a gente pensar qual é o contexto desses estudantes, né? Ele é permeado de ludicidade, ele articula as experiências e apropriações ocorridas no meio, nas vivências escolares, familiares, ele está muito relacionado às rotinas desse sujeito. E a sistematização progressiva das complexidades também, né? Então, o reconhecimento do sujeito, dele próprio, o reconhecimento dele nas fotos, assim como dos grupos dos quais ele faz parte. Então, a importância de olhar para o lugar de onde esse sujeito vem, que saberes ele traz. Então, os conhecimentos prévios, eu vou ousar dizer aqui, que eles são o carro-chefe para pensar essa proposta. Porque, principalmente na condição que nós temos de ensino hoje, de ensino remoto, eu tenho que olhar para aquilo que esse estudante me traz, para que eu possa pensar no avanço, na progressão e nas possibilidades de integração que vão tornar esse conhecimento significativo. Então, essas aprendizagens, vamos pensar o que esse aluno me traz, né, para os anos iniciais, que esse aluno ele vai trazer esse conhecimento de si, ele vai trazer narrativas a partir das suas rotinas de vida, ele vai expressar também as suas percepções sobre vida familiar, sobre os espaços, né, as pessoas com quem ele convive, ele vai trazer as suas explorações de mundo, né, as sociocognitivas, as afetivas, mas esse olhar que ele tem sobre o meio. Ele vai fazer relatos orais, ele vai visitar o passado quando ele traz para o lúdico, para a imaginação, quando ele traz as brincadeiras, as cantigas, os jogos, a literatura infantil, quando ele traz essas narrativas também literárias, que faz com que ele pense sobre acontecimentos que já ocorreram, situações que estão ocorrendo e projeções de futuro. Então, ele pensa a temporalidade. E, a partir daí, os anos iniciais vão ampliar a complexidade, vão ampliar os estudos. Esse quadro é um quadro que o Instituto Reúna elaborou, e aqui eu trago as 3 propostas das ciências humanas. História, né, que é a alfabetização histórica, a geografia, que se refere à alfabetização geográfica, e a alfabetização cartográfica, que é um trabalho mais detalhado com a leitura de mapas. A professora Margarete
vai adentrar mais nessa discussão. Mas olhando para a legenda e para o slide, eu gostaria que vocês atentassem ali para as linhas em que estão história, cor roxa. Vocês vão observar que existem complementos de geografia e de cartografia no campo da história. Assim como ali no campo da geografia, traz um rosa mais escuro, você também vai ter complementos de história e a alfabetização cartográfica que caminha lado a lado. Por sua vez, dentro da alfabetização cartográfica, olha lá, nós temos 3 objetivos de história e também da geografia. Esse é um exemplo do 3º ano. Então, é interessante olhar e verificar a possibilidade de integração, porque quando nós falamos da otimização, mas de um trabalho com qualidade, e pensamos na logística de tempo, das condições que esse momento nos pede, né, nos apresenta, eu tenho que trabalhar dessa forma, eu tenho que pensar a integração e a progressão da aprendizagem como 2 elementos que vão nortear os meus planos de aula. Nesse quadro, eu tentei apresentar para vocês para a gente entender algo que diferencia geografia e história dentro da proposta de ciências humanas. Quando eu penso nos saberes que são trabalhados na geografia, de 1º a 5º ano, eu tenho categorias que vão contemplar tanto história quanto geografia. Mas a categoria sujeito, natureza, espaço, que envolve lugar e paisagem, e tempo, ela vai caminhar com a geografia do 1º ao 5º ano. Porém, a complexidade, ela é ampliada a cada ano. No que diz respeito à história, ela traz a progressão, porém é preciso olhar a história com as suas particularidades em cada ano. O 1º ano ele traz o trabalho com a identidade, com as narrativas familiares. Então ele vai trazer história de vida, história da família, o modo de vida dentro dessas rotinas, a ideia de tempo e espaço. Já o 2º ano, ele traz a ideia de comunidade. Não é que ele não traz a progressão. A complexidade também vai se aprofundar no ano seguinte, mas aqueles saberes do 1º ano constituem saberes prévios para que o 2º ano possa trabalhar os seus saberes focais, as suas aprendizagens focais. Então, é muito delicado quando eu deixo algo para trás dentro da história, porque no ano seguinte, ele parte do pressuposto que aquilo já foi trabalhado. Então, eu preciso aprofundar dentro do próprio ano aqueles elementos que são apontados pelo currículo. Isso essa não é uma novidade posta pelo Instituto Reúna. Isso é uma característica que vem com a Base Nacional Comum Curricular. E foi dessa forma que o Instituto e nós, da equipe do trabalho com referencial curricular do Paraná, entendemos que seja importante pensar o caminhar da história ao longo dos anos. O 3º ano, ele promove um estudo da cidade. Então, ele vai trazer os estudos acerca dos registros de memória dos patrimônios históricos, as relações dos modos de vida no campo e na cidade, mas pensando essas transformações ao longo do tempo, os sujeitos que fizeram parte dela. Então, o estudo de história e geografia da cidade, ele pode perpassar todos os anos. Quando eu trago a comunidade no 2º ano, ele vai acontecer também. Quando eu trago o entorno da casa da criança no 1º ano, ele também vai aparecer. Esse estudo da cidade também está diluído. Mas ele se concentra, ele traz maiores particularidades no 3º. Enquanto o 4º ano, ele vai trazer os movimentos migratórios, temas relacionados aos deslocamentos humanos, e ele não vai falar do deslocamento humano pensando cidade ou o Estado, ele vai trazer desde a pré-história, o ser humano que se desloca em busca de melhores condições de vida. Para pensar, né, então ele vem num contexto mais amplo
e ele vai trazendo para as questões mais próximas. E vamos pensar Paraná no quarto ano, o tropeirismo se encaixa aqui. Então, é interessante olhar e pensar nesse macro, mas também nas particularidades do micro. E quando nós falamos de quarto ano, a proposta do referencial curricular do Paraná já começa a apresentar história do Paraná, né? Assim como ela também vai permear o quinto ano. O quinto ano vai ampliar com história do Brasil, né? Ele já traz um pouco de Brasil no quarto, mas ele amplia a história do Brasil no quinto, e aí ele vai pensar que povo é esse? Que sociedade é essa que vai se formando? Quem são esses sujeitos? Que produção cultural, né? Que patrimônio cultural histórico eles constituem? Então, eu vou pensando na diversidade de povos que formam os grupos sociais. De modo geral, considerando história, geografia e alfabetização cartográfica, o Instituto Reúna sugeriu 8 aprendizagens focais para o primeiro ano, 7 para o segundo, 8 para o terceiro, 7 para o quarto e 8 para o quinto. Considerando a ideia o trabalho que a história desenvolve e também quando nós falamos dos procedimentos investigativos, a história apresenta pela base nacional a importância da atitude historiadora. E o que é essa atitude? É problematizar. São as perguntas que surgem a partir de um objeto. Aqui eu trouxe nessa ilustração uma vela, um lampião, e pensando que eu posso me remeter a esses objetos, a ideia de espaços que não têm energia elétrica. Eu também posso olhar para o lampião e pensar no passado, mas ainda são objetos presentes nas realidades onde a luz elétrica ainda não chega, onde a energia ainda não é para todos. Então, aí são essas problematizações que partem do presente para olhar para o passado. Então, eu indago esse passado, eu pergunto para esse passado, mas é em relação ao que eu vivo agora no presente. E aí eu vou analisar o que muda, o que continua, nessas práticas que são compartilhadas entre os grupos sociais. Então, é uma atitude que promove pesquisa. Eu preciso pesquisar, eu preciso lançar um problema. Ele vai levantar as hipóteses, e ali eu vou trazer subsídios para amparar essa hipótese, para desconstruir e ainda para elaborar outras. E pensar diferentes temporalidades nos leva a refletir sobre essas questões. Então, como era, como é, como poderá ser. E assim eu estou formando sujeitos críticos, comprometidos, principalmente com a coletividade, porque quando você problematiza, você tira um pouco o foco do eu, do sujeito, para pensar as coletividades, a relação que ele mantém com outros grupos. E aí essa investigação histórica ela vai envolver as noções de tempo, a causalidade, e vai fazer ele pensar passado e presente. Para isso, é extremamente importante que ele utilize as fontes históricas. Eu trouxe aqui um breve exemplo de uma imagem da nossa cidade, uma avenida que se chamava Avenida Paraná, hoje Celso Garcia Cid, mas que aí eu trago a imagem dela no passado. Quando eu oportunizo essas comparações entre antes e depois, quando eu penso até mesmo num objeto, como era o ferro de passar roupa e como ele é hoje. Objetos como que eu fazia para resfriar um alimento no passado, que eu tinha que buscar água corrente de um rio, de uma mina, quando eu até chegar na geladeira, no freezer, quais foram os processos? Eu também estou discutindo tecnologia, eu estou discutindo utilização dos recursos da natureza, eu estou discutindo materiais que são utilizados para a produção desses objetos, para a modificação dessa paisagem, e aí eu estou trazendo a sustentabilidade para a discussão, eu estou trazendo ciências da natureza, eu estou trazendo geografia, eu também vou trazer a arte pela arquitetura,
eu também vou trazer movimento pela educação física, eu vou trazer matemática pelas questões temporais, língua portuguesa o tempo todo. Então, a importância de trazer essas fontes, e essa foto, ela é uma forma de texto, e quando nós falamos até mesmo do SAEB, né, dos descritores, a intertextualidade é um elemento presente e que permeia essas discussões. Né? Como que esses textos imagéticos, escritos, orais, que trazem realidades distintas, se cruzam. E a alfabetização histórica vai passar por esse processo de, na verdade, de historicizar todos os objetos. Qualquer objeto, ele se torna um alvo da história. Eu promovo a identificação, a comparação, em que contexto ele é utilizado ou por que eu trago a contextualização, eu interpreto tudo isso, eu levanto as minhas hipóteses, os significados, eu vou analisar, eu vou pensar, mas será que ainda hoje a panela de barro é viável? Em que ambiente? Por exemplo, fogão a gás ou um fogão a lenha? Qual a melhor tecnologia? Depende do espaço onde eu estou. Se eu estiver no meio de uma mata, eu vou recorrer aos recursos que eu tenho disponíveis ali. Né? Ninguém vai aparecer para me vender um gás. Né? Eu não vou ter ali energia elétrica para ligar um fogão elétrico, um forno elétrico. Então, a questão é você acaba refletindo e verificando que não existe mais atrasado ou menos, mas existe o objeto no seu contexto próprio. Então, é preciso pensar isso. Olha lá de novo a pergunta que a Cris Borba fez: de que material ele é feito? Né? Eu vou problematizar essas questões. E então, trazer a alfabetização histórica junto, a cartográfica e a geográfica, ela vai trazer uma série de problematizações e narrativas. Por quê? A partir do objeto, eu questiono. Né? Eu vou ter e aí eu vou recorrer aos meus conhecimentos prévios. Eu vou trazer para as minhas narrativas as minhas vivências ou conhecimentos acumulados. Eu vou elaborar também as minhas narrativas, mas aí o professor traz narrativas históricas, científicas, ele vai trazer outras fontes. Então, eu amplio esses conhecimentos prévios e elaboro as minhas próprias narrativas. Né, a partir dessas fontes, discutindo com outras pessoas, né, com outras fontes orais de conhecimento, eu vou ampliar essas hipóteses, e a partir de todas as fontes que vão sendo apresentadas, sejam elas orais, escritas, imagéticas, materiais ou imateriais. E eu fiz uma sugestão aqui do caderno de narrativas. Né? Eu trabalhei muitos anos com alfabetização, e a produção textual era uma atividade semanal. Quando nós pensamos no caderno de narrativa, e que pode ter narrativas a partir de ilustrações escritas, fotográficas, enfim, eu posso trazer a partir de cada questionamento um breve registro. O que você sabe a partir disso? Não importa se ele vai desenhar ou escrever, ou se vai ter uma escrita tão elaborada ou não, mas ele vai registrar esse conhecimento. Quando você traz subsídios e propõe novo registro, aquele registro traz uma nova complexidade. E assim por diante, à medida do que você apresenta novas fontes para serem problematizadas. Isso amplia o repertório, isso amplia a escrita, isso amplia o conhecimento. Então, é algo que envolve todos os componentes curriculares. E quando nós pensamos esse objetivo de aprendizagem foco, vamos pensar naquilo, né, nesse slide anterior. É ele que organiza o ensino. Qual é o meu foco? O que eu preciso ensinar? Mas para considerar isso, eu tenho que olhar para o conhecimento prévio, como esse sujeito chega, como este estudante chega até mim. E aí eu vou elaborar a abordagem metodológica, os recursos, né, as tarefas propostas vão corresponder a isso. Eu vou pensar o que eles sabem, mas o que eles precisam saber. Qual é o conhecimento que ele traz? Qual é o conhecimento prévio? Qual é o conhecimento científico que ele precisa alcançar?
E o professor, então, ele tem um parâmetro para mediação da aprendizagem, que no slide anterior nós discutimos o que? Os subsídios, os elementos que o professor oferece aula a aula para que ele avance. Considerando a trajetória para a elaboração do referencial curricular do Paraná, nós em foco, essa proposta permeou o estudo dos mapas de foco do Instituto Reúna, o estudo da BNCC, orientações dos especialistas de História e Geografia do Instituto Reúna, um novo estudo do referencial curricular do Paraná, a BNCC comentada, que nós também recorremos a este recurso, outro documento disponível na rede também, que é a BNCC na prática. Nós realizamos uma consulta aos professores colaboradores e redatores, e também uma reunião com o técnico responsável pelo ensino de história, né? Tanto eu quanto a Margarete com a geografia, nós realizamos esse contato, né, pela CED do Paraná. E aí, nós fomos verificando o seguinte, ano a ano, considerando o ensino de história, que nem todas as habilidades da BNCC, né, entenda-se a partir do referencial curricular do Paraná como objetivos de aprendizagem, nem todos eles foram contemplados, mas foram aqueles que dialogaram, né, que proporcionaram integração e que foi possível verificar a progressão de conhecimento. A BNCC, comparando a BNCC e o Reúna, verifique que haviam 11 habilidades na BNCC, 7 que foram sugeridas pelo Instituto Reúna, e assim por diante. Eu nem vou me deter em todos esses numerais, porque vocês terão acesso depois. Mas nós vamos observando que alguns, pelo Instituto Reúna, por exemplo, o terceiro ano quase que manteve a mesma quantidade de objetivos, tá? Entre focais e complementares, que são os conhecimentos relacionados. Dentro do quinto ano permaneceu a mesma quantidade, em outros diminuiu. O referencial curricular do Paraná e o Instituto Reúna, nós tínhamos no primeiro ano 26 objetivos de aprendizagem, e o Instituto Reúna sugere entre focais e complementares, que são os relacionados, 7. De 28, 9. De 31, 11. De 24, 8. De 32, 8. Como esse é um documento sugestivo, né, a tabela elaborada por história, ela contemplou em cada ano, considerando objetivos de aprendizagem do referencial curricular do Paraná que foram acrescentados nessa proposta do Instituto Reúna, ela contemplou em cada ano de 12 a 15 objetivos. 12 no primeiro ano, entre aprendizagens focais e complementares, 12 também no segundo, 15 no terceiro, 12 no quarto e 13 no quinto ano. Aqui eu trouxe de novo essa proposta, esse mesmo slide, para que a gente pudesse pensar por que isso? Primeiro, para considerar toda a integração que tem que vir com geografia e alfabetização cartográfica, né? Estamos trabalhando em conjunto. Então, acaba que um componente está o tempo todo permeando o outro, acrescentando ao outro. E aí, a importância de olhar para esses componentes, para esses objetivos, considerando o que é foco, que tem esse rosa mais escuro, eu coloquei como exemplo novamente o terceiro ano. Eu peguei uma unidade temática. Então, nós temos aqui marcos históricos do lugar em que você vive. Para considerar, na sequência, a ideia de conhecer os grupos populacionais que ocupam essa região, que já ocupavam antes dos processos de colonização. Esse foi um dos objetivos acrescentados. Esses que estão em azul são os objetivos sugeridos pelo Instituto Reúna. E na sequência, né, o último rosa mais claro, ele é mais um objetivo acrescentado, mas ambos como aprendizagens relacionadas. A história não acrescentou aprendizagens focais,
nós tentamos ampliar ainda mais a discussão a partir de cada objetivo de aprendizagem. Só para ilustrar essa questão, quando nós falamos de um dos objetivos do terceiro ano aqui, vou pegar esse número 3, que é o segundo azul. Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos, representação de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes, ele envolve dentro dele mais que um conteúdo. Ele se relaciona à ideia de eventos significativos próprios de cada município. Ele traz os diferentes grupos, aqui eu vou trazer as comunidades indígenas, quilombolas, eu vou trazer as comunidades tradicionais do Paraná, a cultura desses grupos, como que eles interagem e modificam esse espaço, os grupos de migrantes, que aí vão pensar os migrantes, tanto imigrantes como migrantes no próprio território nacional. Então, eu trago, não é tão rápido que você vai desenvolver esse objetivo. Vão algumas aulas até que você contemple todas as especificidades dele. E é essa característica da história. Cada objetivo de aprendizagem traz mais que uma complexidade. Então, às vezes, ao longo de algumas aulas, talvez você repita esse objetivo mais que uma vez, porque é preciso explorar todos os campos que ele oferece. Mais uma vez, um outro bloco dentro do terceiro ano, o modo de vida no campo e na cidade. Mas que grupos são esses que estão no campo e na cidade? Eles são alvos de movimentos migratórios? Por quê? Eles estão relacionados a desmatamentos, a grandes empresas? Aí, no outro objetivo, eu posso identificar semelhanças e diferenças existentes entre essas comunidades da minha cidade? Qual o papel desses grupos? As diferenças entre formas de trabalho na cidade e no campo, tecnologias existentes nesses espaços, e comparar as relações de trabalho e lazer no presente, no passado, e com outros espaços. Aqui também vai avançando, o terceiro bloco de história. Identificar as diferenças entre o tempo e o espaço doméstico, o espaço público, áreas de conservação ambiental. Então, eu tenho que trazer conceitos. O que é doméstico, o que é público, o que significa uma área de conservação ambiental, por que eu preciso compreender a importância de cada um deles, mapear esses espaços, quais são os espaços da minha cidade, quais são as funções, a importância de preservação, da sociabilidade nesses espaços. E aí, eu já vou encerrando a minha fala, mas quando eu trago todo esse olhar, eu preciso, quando contemplar a tabela de história, eu preciso olhar para ela, vou pedir licença, Estael, para sair um pouquinho do modo apresentação, para fazer algo aqui, calma lá. Eu não utilizei aquele recurso aqui embaixo. Eu quero usar esse recurso aqui. Eu preciso olhar para ela na vertical, o que é próprio, o que é focal no primeiro ano. O que é foco no primeiro ano? Olha aqui, histórias de família, diferenças entre os ambientes, as regras de convívio nesses espaços, o que é público e privado, e o brincar, o universo da infância nesses espaços. Olha o que é próprio dentro do ano. E eu preciso olhar, deixa eu voltar aqui, na horizontalidade também. Olha a progressão. Eu trago a minha história de vida, eu penso na sociabilidade com diferentes grupos, eu penso na história que esses grupos produzem dentro da cidade. Avançando para o quarto ano, eu penso na história como um resultado da ação humana. Eu vou lá para o quarto ano, eu vou pensar também nos processos de formação das culturas e dos povos, o que marca a cultura local, nacional, e até mundial, que influencia o lugar que eu vivo. Então, olhar para essas tabelas, vou falar mais de história, é preciso considerar as particularidades de cada ano, que é esse olhar
horizontal, é vertical, e eu preciso observar essa progressão. Verifica por quê. Se por acaso eu deixo esse conteúdo a desejar, como ele vai implicar aqui? E por sua vez, se eu vou suprimir demais, e até chamo atenção para um detalhe, se você acha que você avançou com todos esses conteúdos e você quer oportunizar novas discussões, avançar para outros objetivos do referencial curricular do Paraná, você tem total liberdade, né? Avance, até porque é uma particularidade do seu município. Então, eu preciso entender isso. Aquilo que fica para trás, ele vai gerar uma grande lacuna para o ano seguinte. Aí eu já me estendi demais, né, Estael? Eliane, tá muito bom a sua fala. Não sei se você ainda tem muitas coisas. Tem alguns comentários bem bacanas aqui que eu queria colocar para você ver, sabe? Que as pessoas estão. Eu acho que fica esse gostinho, né, desses saberes históricos, dessa construção para todo mundo. E posso colocar aqui então para você, se quiser parar de compartilhar a tela, só para você ver o que as pessoas estão achando, né? E acho que também é legal trazer a visão de quem está observando, né? De quem está aprendendo junto, pensando junto com a gente aqui nesse momento. Vou tirar a sua tela, tá? Tá. A primeira foi a Jane. Então, são comentários, não tem nenhuma questão, mas eu acho que é bacana ver isso, essa interação, esse retorno, né? Que ela diz que reconhecer historicamente as mudanças e o avanço das tecnologias é fantástico. Não podemos pensar no futuro sem levar em consideração a sustentabilidade histórica. Então, você vai lembrar quando que você estava falando sobre isso, né? E Sim. Como é que isso se liga e como que as pessoas estão percebendo. Então, a importância da sua fala de trazer isso para a realidade, para que cada professor consiga pensar como colocar isso dentro da sua sala de aula, né? Então, isso é muito bom. Que legal. A Larissa, eu gosto muito de pensar na questão da síntese, antítese e tese. Não sei se você quer comentar alguma coisa. A Larissa é nossa colaboradora. E, não, é muito importante esse trabalho. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é um processo tão complexo. E aí, às vezes a gente discute assim, nossa, muita gente não gosta de história, né? Ou talvez lá atrás não conseguiu perceber quantos significados que ela traz. Quando você relaciona isso, você percebe todo esse processo de reflexão. A gente fala assim, a criança fazer uma análise, uma reflexão, mas para a faixa etária dos 8 anos, ela vai dar conta disso. Mas fazer todo esse trabalho, como a Larissa falou, trabalho de síntese, de repensar, de refletir, de voltar, de retornar aquele conteúdo, o próprio professor fazer esse movimento. Quando eu sugeri o caderno de narrativas, e que pode ser um caderno com ilustrações, com escritas, com colagens, enfim, mas ele mostra, é interessante porque eu tive essa experiência com alfabetização com caderno de produção textual, mas o caderno das narrativas históricas, ele mostra o avanço do pensamento dessa criança, e ele te surpreende. Às vezes fala assim, nossa, mas ele fez essa reflexão? Ele faz. Quando você lança os desafios, as problematizações, ele vai percorrer esse caminho. E ele vai, eu falo que é desse modo que ele chega lá nos anos finais, e ele chega lá no ensino médio, com condições de reflexões abstratas. Porque os anos finais é muito abstrato. Mas se eu não construir esses saberes agora que são prévios, essenciais, eu não tenho esse desenvolvimento à frente, eu comprometo uma carreira escolar, porque eu estou falando de 2 componentes curriculares que falam de leitura de mundo, né? Importante. Eu gosto muito quando você coloca, Eliane, essa parte de ouvir os estudantes, né? Por mais jovens, por mais crianças que eles sejam, eles têm personalidade, eles têm vontade, Sim. E eles enxergam o mundo de uma forma única, né? E quando a gente empodera, a gente dá voz, a gente escuta, você cria, você reforça essa personalidade individual. Então, isso é muito Exatamente. Bacana. Não subestime seus alunos.
A Jane traz relatar e identificar historicamente, verificar as estruturas e a localização histórica e geográfica para avaliar o que realmente se enquadra dentro do meu contexto ou contexto da vivência dos presentes, né? Que é o que você Exato. trouxe muito, como exemplificação na prática. O que é isso, né? Exato. A Neuza, é muito bom as crianças saberem das suas raízes, saber como viviam seus antepassados. É muito importante saber como eram os alimentos, como eram conservados e sua vivência. Então, fazer essas relações, né? Para a gente até dar valor, entender como é que a gente tem as coisas que a gente tem hoje, né? Como é que foi essa construção. E eu quero fazer uma E observação sobre a fala da Neuza. Um dos conteúdos novos que a base trouxe é patrimônio. Educação patrimonial. Então, muita gente já pensa assim, patrimônio tombado, patrimônio histórico em termos de monumento, mas o patrimônio, e assim, eu falo que educar o olhar para o patrimônio, em primeiro lugar, é educar o olhar para você e para o outro. Porque esse patrimônio, em primeiro lugar, ele é humano. Aí ele se materializa no espaço. E quando a gente fala desse patrimônio, ela falou de alimentação ali. É um gancho que história faz com ciências. O patrimônio gastronômico, o nosso modo de comer, né, os nossos hábitos alimentares permeiam e está presente no conteúdo do quinto ano. A gente fala assim, nossa, mas é um conteúdo novo aqui, né, meio difícil. Não, é muito presente no cotidiano. O patrimônio, ele parte dos saberes e fazeres dos sujeitos ao longo do tempo, como a Neuza relacionou. sim, muito bom. A Tilei traz de volta criar condições para que o educando observe, reflita e faça descobertas, agindo sobre o objeto de estudo, né? Então é isso, que a gente empodere os alunos para falar, para que eles construam suas reflexões, né? Exato. E para Marinho falar de história me emociona, voltar às nossas raízes nos faz ser mais reflexivos. E aí, aqui tem um monte de elogios para você diretamente. Eliane, muito obrigada, sua fala maravilhosa, muito orgulho. As pessoas gostam muito de você. Obrigada. E uma pergunta: como nós, professores, podemos implementar a construção do conhecimento frente à falta de efetividade do conhecimento devido à pandemia? Como identificar os conteúdos que não foi assimilado? Olha, essa é uma pergunta Olha, muito difícil. importante. Olha, eu vou falar da experiência que Londrina tem vivenciado, né? E aí, quando a gente fala do ensino de história nesse movimento de ensino remoto, a gente pensa assim, recurso, tecnologia, né? Vamos acessar vídeo no YouTube, vamos oportunizar o contato com as redes, vamos proporcionar, enfim, vários recursos tecnológicos. E eu gosto sempre de lembrar que a educação, ela se torna plena quando ela alcança a todos. E quando eu vou falar da nossa realidade, que a gente tem vários alunos na área rural, você, né, todos os municípios, tem até onde a tecnologia chega, vamos dizer, o acesso à internet, né, o acesso à internet chega, e para muitos ela não chega. E como que eu vou fazer para esse conhecimento? Esse conhecimento vai mesmo de forma impressa, o professor dá um jeito de esticar o braço e de alguma forma levar esse aluno. Né, eu vejo movimentos que estão ocorrendo no meu município, mas nos municípios vizinhos, creio que em toda parte do país, tem gente mobilizada até mesmo em ir até a casa dos estudantes que não vão até, né, não conseguem ir à escola. Então, pensar nesse momento, na efetivação desse conhecimento, eu vou contar muito, eu vou falar, esses alunos que têm acesso digital completo, eles vão manifestar de várias formas, né? Eles vão verbalizar no seu meeting, eles vão, enfim, você tem como não depender de uma prova, você não precisa depender de uma prova escrita, você tem lá o Google Forms, você tem um momento que você oportuniza uma fala direta dele, né, e você questiona e ele argumenta, mas vamos pensar nesse aluno que está muito distante, né, e o material digital não chega. Eu preciso me desdobrar com aquilo que é impresso, mas eu vou falar algo assim que até me incomoda muito. Não é só o material, mas é como você fala, é a sensibilidade do professor para tentar chegar até esse aluno. É uma fala que alcance esta realidade. Então, às vezes, não é só
a ferramenta, vai além da ferramenta, vai pela humanidade. 100% não tem como a gente saber assim, vou avaliar, não está aprendendo tudo, a gente vai saber nesse retorno, que com certeza vai ser híbrido e vai oportunizar momentos presenciais e momentos remotos. Né? Eu acho que a hora que ele botar o pé ali, ou nos materiais que ele retornar para você, você vai conseguir ter uma noção. A gente sabe que não está sendo como presencial, né? Mas vamos olhar para frente, acreditar que isso vai melhorar em qualquer momento. Acho que fica um desafio para nós, né, também, como pensar, como apoiar essas estruturas de avaliação diagnóstica, como entender isso. Foi uma colocação muito boa. Eliane, eu vou te agradecer e chamar a Margarete